Quem aí já presenteou mozão ou a mozão com um presente super caro e depois se arrependeu porque entendeu que essa pessoa nem era o mozão ou a mozão da vida? Quem nunca? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como presentear de maneira mais assertiva, tanto emocionalmente falando quanto economicamente falando, porque isso importa bastante, mas principalmente utilizando a astrologia como guia. Eu sou Denise Cândido, eu sou astróloga e eu trabalho mais especificamente ajudando mulheres a entenderem quais são as narrativas do passado que ainda impedem elas de prosperar no presente e construir uma vida cada vez mais abundante no futuro. Falar abundância, não tô falando só de dinheiro, gente, tô falando de tudo, né? Da gente sentir tesão por ser quem a gente é. Sim, Dia dos Namorados tá chegando e eu fiquei pensando qual seria o tema. Embora eu acho que essa data ela é extremamente comercial. Essas datas comerciais, elas são criadas no intuito de vender alguma coisa. Eu acho que o problema nem tá tanto aí, sabe? Eu acho que o problema tá mais em a gente seguir achando que eu tenho que dar o presente mais caro tem mais valor? Nem tanto, tá? Nem sempre é o presente mais caro que tem mais valor. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje aqui. Tem muitos signos do zodíaco, são 12 signos. Muitos deles valorizam bem mais experiências do que o valor monetário daquilo que você está entregando, sabe? E aí, uma coisa que sempre vem na minha cabeça é: caso o relacionamento acabe, o presente que você deu, né, aquele presente caro, gente, tem gente que presenteia com iPhone, eu fico pensando, meu Deus do céu, quem tem um dinheiro para dar iPhone, né? Mas eu já ganhei um carro, tá, não vamos fazer tantas aspas, mas o presente, ele acaba, né, o presente, ele, não sei, ele tem, você troca, você atualiza, mas as memórias elas sempre ficam. Então, não sei, na minha concepção, eu acho mais interessante a gente presentear com experiência, porque a experiência vai gerar uma memória, e essa memória afetiva, ela fica guardada dentro de nós. Então, eu não sei como é que vocês pensam, mas os meus melhores presentes, assim, foram... Tem pouca coisa a ver com dinheiro, tá? Porque eu acho que a gente não pode ser hipócrita também de dizer que o dinheiro não é importante. Porque você vai fazer uma viagem, você quer levar a pessoa para fazer uma viagem, você precisa de dinheiro, né? Você quer fazer um jantar especial, você vai precisar de dinheiro. Ou levar a pessoa para jantar fora num lugar que você gosta muito, você precisa de dinheiro. Mas nesse episódio aqui, eu quero trazer para vocês algumas opções de presentear as pessoas com experiências, também utilizando ou pouco dinheiro ou quase nada de dinheiro, tá? Essa é a minha primeira vez gravando vídeo no YouTube. Eu tava super relutante, então eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque eu sou professora de formação, então eu sou da velha guarda, onde a gente tem os slides que a gente fica passando pra gente não esquecer nada do que a gente queria falar. Paciência com a jovem senhora de vocês, por favor. Acho que experiência é melhor do que presente físico, no meu ponto de vista. E eu vou tentar convencer vocês aqui também. Sim, se o relacionamento acaba, e relacionamentos eles foram feitos para acabar, vou me explicar melhor daqui a pouco. Mas quando o relacionamento acaba, gente, a questão financeira, ela continua, tá? Isso sem contar que, atualmente, eu acho que ninguém tá, assim, tão bem financeiramente, a não ser os sheiks lá, super poderosos dos Emirados, que podem sair por aí dando dinheiro, dando presente, que não vai fazer nenhuma falta. Eu acho que a atual conjuntura da boa parte das pessoas que estão me ouvindo é que o dinheiro, ele dá, mas ninguém tá assim esbanjando dinheiro para poder sair dando presente para todo mundo. Então, ponto 1 do meu argumento, né? Ponto 2, esse relacionamento em algum momento ele vai acabar. Seja porque vocês vão dar um passo para frente, sei lá, a gente tava ficando e agora a gente vai começar a namorar. Vocês dão presente para ficante? Também tem isso. Eu já dei presente para ficante. Nossa, já dei presente caro pra ficante. Ai, gente, teve uma época que eu era tão idiota. E aí, o que acontece? Você só atrai gente salafrária sem vergonha.
Partir do pressuposto que você tá dando presente pro namorado ou pra namorada, né? Que vocês já estão num relacionamento. E aí, vocês vão evoluir pra um morar junto. Que hoje em dia a gente nem fala assim tanto de casamento, né? Mas, vocês vão evoluir pra um morar junto. Você vai morar junto, gente, você vai precisar de economia financeira. Vocês vão comprar uma casa, vocês precisam economizar dinheiro. Então, esse dinheiro desses presentes caríssimos, eles vão fazer falta, tá? Então, assim, ponto 2 do argumento de que presentear a outra pessoa com experiência pode ser um jogo um pouco mais assertivo do que você ficar gastando valores altíssimos, né, com a outra pessoa. E com o tempo, eu também fui entendendo que a gente precisa se valorizar. E se valorizar é cumprir as nossas coisas básicas, tá? Antes de entregar pro outro alguma coisa que a gente não tem. Eu não sei, eu já tive fases de vida também em que eu tirava de mim para presentear o outro, sabe? Então, faltava para mim num determinado ponto do mês, mas eu tava lá dando presente pros outros. E hoje em dia, assim, eu sempre dou um passinho para trás, porque também tem uma configuração aí de nó do sul no signo de Libra, que tem muito isso, já tirando de mim para dar pros outros. Então, uma hora ou outra, eu tenho que parar e me trazer pra consciência e entender. Então, eu tenho que ir lá pro meu nó do norte, que tá lá no signo de Áries, e fazer por mim. Mas assim, entender que você tem várias necessidades, que esse dinheiro aí que você tá gastando, seja, sei lá, 200 e poucos reais que você tá gastando para dar um presente, pode ser uma massagem relaxante para você, menina. Pode ser o dinheiro do seu cabelo, pode ser o dinheiro... Pra quê? Pra quê? Tá? Então, assim, vamos sair dessa loucura que a gente acha que a gente tem que dar coisas pros outros? Quem que inventou esse negócio? Eu não sei quem que inventou. Não, eu sei quem inventou. Eu sei quem inventou. Eu sei. Eu não sei quem comanda a máquina do capital, do capitalismo, mas eu sei que essas pessoas inventaram essa data. E o marketing, ele vem ferrado nessa época, né, para fazer com que vocês gastem cada vez mais dinheiro. Mas no fundo, depois o boy nem lembra o perfume que você deu pra ele naquele dia dos namorados que vocês terminaram faz 3, 4 anos atrás. Mas ele vai lembrar da música que você enviou pra ele e disse que tava pensando nele naquele dia. Olha só como é mais barato. Dá pra você pegar o dinheiro que você ia gastar no perfume caro, você vai lá, compra uma coisa bem gostosa pra você comer, e pro boy você manda uma música. O que você acha? Sim, tendo isso aqui definido, tá? E não sair que nem uma doida, uma capivara doida aí dando presentes caros, né, pra pessoa amada. A pessoa que não entende que você não pode presentear com coisas caras, ela não merece estar do seu lado. Eu sinto muito se essa verdade tá tocando aí de uma maneira meio estranha, mas ela não merece estar do seu lado. Se você é dessas pessoas que acha que é só presente caro, que a outra pessoa tem que te dar presente caro para que você se sinta valorizada, você tá pensando de maneira errada. Pensa comigo, olha só. Eu já tive vezes de ganhar, sei lá, teve uma vez que eu ganhei uma pedra. Uma amiga minha, ela foi para um lugar e ela sabe que eu sou apaixonada pela lua, inclusive. E ela encontrou uma pedra que tinha vários buraquinhos, assim. E aí ela me trouxe essa pedra de presente e ela me entregou com um bilhete dizendo assim: eu sei que você gosta muito da lua e essa pedra me lembra muito o formato da lua. Então eu achei que eu deveria trazer ela para você. Vai dizer que esse tipo de coisa não traz bem mais memória afetiva e não toca bem mais fundo dentro do nosso coração do que... Toma esse carro aqui. Ai, gente, não quero ser hipócrita e falar que eu não gostei do carro. E também porque teve toda uma construção. Tipo, o boy me deu um carro, a gente já tava namorando. Ele me deu um carro porque eu voltava da faculdade bem tarde da noite. E tinha vezes que ele também não conseguia ir lá me buscar pra me levar pra casa. Então ele falou assim, eu tô meio preocupado com a tua segurança, porque você vai embora muito tarde. Então eu decidi... Ele me deu um carro. Pois é. Mas não é o padrão. E não precisa ser o padrão, tá?
O que estava por trás do fato dele entender que naquele momento eu precisava de um carro era o mais importante. E não necessariamente o carro em si. Sabe? Astrologicamente falando, como é que a gente presenteia assertivamente a pessoa astrologicamente falando? Primeiro de tudo, eu vou antecipando que você vai precisar conhecer o mapa astral do boy. Ou da girl, ok? Você vai precisar conhecer o mapa astral, você vai precisar saber onde está o ascendente desta criatura com quem você está se relacionando. Porque o ascendente é a nossa forma de entrar no mundo, é a maneira como a gente recebe o mundo também, tá? Então, mais importante do que você saber onde está o sol dessa criatura na hora de dar presente, é você saber qual é o ascendente, como essa pessoa recebe o mundo. E aí, eu vou te dar algumas pistas para você entender melhor como é que você presenteia essa pessoa que está aí do seu lado, tá? Se você tá gostando desse vídeo, minha querida, eu já falei pra você que é a primeira vez que eu apareço por aqui, por favor, me segue aqui, já se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like, comenta, os comentários aqui fazem muita diferença, e vamos tentar crescer isso aqui, se você tá gostando desse assunto, a maneira como eu tô falando, vocês viram que eu tô gesticulando pra lá, gesticulando pra cá, tá? Como cada ascendente gostaria de ser presenteado. Então, já deixa anotadinho aí. Se você não conhece o mapa do boy, já vai gerar o mapa do boy. Conhecer o mapa dos boys é uma ferramenta que ajuda bastante a gente na hora que a gente tá começando a entender aquele relacionamento. Pra quem não sabe, eu também tenho um canal lá no Spotify. Lá, na verdade, eu já tô bem ativa faz algum tempo. Já tem mais de 70 episódios gravados. Então, se você quiser ir lá dar uma olhadinha. Mas, num dos últimos episódios, eu falei sobre esse início de relacionamentos quando a gente não tá entendendo o que a pessoa quer, sabe? Então, quais são os signos que dão mais ghosting? Quais são os signos que demoram mais para responder? Quais são os signos que estão interessados, mas eles não sabem demonstrar? Quais são os signos que não estão interessados mesmo e não demonstram que estão interessados? Ok? A gente fala sobre tudo isso lá, então você pode ir lá também dar uma olhadinha e conferir esse conteúdo. Vamos começar pelo signo de Áries, tá? Esse ascendente, ele tem uma energia mais de impulsividade, de ação, de novidade, tá? Eu acho que essa pessoa, ela poderia ser presenteada com uma experiência, assim, meio radical, uma trilha. Sabe? Vamos fazer um piquenique numa trilha? Ah, então essa semana é a semana do Dia dos Namorados. Eu nem sei que dia que vai cair, mas se cair no final de semana tá perfeito. Se não cair, você deixa agendado. Então, no dia que for o Dia dos Namorados, você fala assim: oi, feliz Dia dos Namorados, papapá. O seu presente a gente vai ter, ou eu vou te entregar no final de semana, no domingo. Então, esteja preparado ou preparada às 8 da manhã ou às 7 da manhã, não sei, com a roupa tal, a gente vai precisar levar isso, então uma garrafinha de água, prepara comidinha, sabe? E vão subir um morro, vão escalar um morro, chega lá no pé do morro, dá pra pegar o amanhecer, né? O sol amanhecendo em cima do morro. E aí fazer um café da manhã lá em cima do morro, fazer umas coisinhas lá em cima do morro também, se não tiver ninguém por ali vendo, que Áries gosta dessas coisas, tá? Então, ascendente em Áries, uma ótima experiência para presentear esse signo é colocando alguma adrenalina, um queijinho de superação, sabe? Vai gostar bastante, vai por mim, depois você me conta, ok? O mozão tem um ascendente no signo de Touro, né? Esse ascendente, ele gosta um pouco mais de prazer sensorial, tá? Touro fala sobre os nossos 5 sentidos físicos, sobre experienciar o mundo através do nosso tato, do nosso paladar, do nosso olfato, da nossa audição e da nossa visão, tá? Então, para quem tem esse ascendente, talvez um jantar num restaurante especial, se não for te custar muito dinheiro, minha deusa. Se for te custar muito dinheiro, eu sugiro que você comece a observar essa criatura desde já e entender quais são as comidas favoritas dessa criatura, tá? E aí você pode fazer o jantarzinho em casa, ou pedir para alguém fazer esse jantarzinho em casa, que vai sair um pouco mais barato, mas vai ter uma experiência bem legal você dizer assim: olha, eu
E para ascendente em touro vai ser muito legal você dizer também, olha, eu não tenho, eu tô meio assim, economizando dinheiro, porque eu tenho alguns projetos pessoais aí em desenvolvimento, então eu decidi que eu vou fazer a sua comida favorita, tá? Mas eu que vou cozinhar. Então eu vou atrás, eu vou aprender como é que se faz, eu vou dedicar o meu tempo. Cara, touro vai adorar. Primeiro entender que você é uma pessoa econômica, porque touro fala sobre isso, estabilidade financeira. E depois que você dedicou o seu tempo para conhecer, para entender o que ele gostava, sabe? Para entender o que ela gostava e entregar esse presente assim em forma de experiência. E a tua mozão ou o teu mozão tem um ascendente no signo de Gêmeos, esse signo ele tem um traço um pouquinho mais comunicativo, tá? Ele tem um traço um pouquinho mais de aprender coisas novas. Então você pode ou investir em fazer um workshop de alguma coisa que ele ou ela não sabe ainda. Sabe que teve uma vez em Curitiba que eu sou de Curitiba, eu fui para um workshop de risotos. Cara, eu nunca esqueci dessa experiência. Também não fui a primeira vez com um boy, né, com um afetivo, mas eu fui com uma amiga e eu adorei, eu simplesmente adorei aquilo, sabe? Foi uma experiência única que eu lembro até hoje, é um risoto, uma receita que eu reproduzo até hoje, passei para os amigos, mas foi uma indicação de uma amiga, tá? Então foi um investimento bem legal. Para o signo de Gêmeos pode ser isso, um workshop de alguma coisa completamente diferente, porque esse ascendente ele gosta dessas coisas diferentes, tá? E se por um acaso você não tiver muito boa da grana, faz um compilado de séries ou filmes que você lembra dessa pessoa ou lembrou desta pessoa quando você assistiu e manda para ela. Nossa, vai ser um presente muito legal. Porque você vai mexer com a parte intelectual. Ascendente em Gêmeos tem essa coisa de assistir séries, assistir vídeos, tal. Então manda para ela e fala assim, olha, eu não tenho um presente físico para te dar, mas eu passei esses últimos meses fazendo um compilado de filmes e séries que eu já assisti e eu lembro muito de você, eu me conecto muito com você quando eu tô assistindo isso aqui. Para quem tem o ascendente no signo de Câncer, signo de Câncer, ele valoriza muito o cuidado e o afeto, tá? Então, assim, poderia ser igual a experiência de Touro, de você preparar uma receita e falar que você preparou aquela receita exclusivamente para aquela pessoa, mas eu vou utilizar um pouco mais da minha criatividade e vou te dar uma outra opção. Piquenique. Vai fazer um piquenique num lugar bem legal, sabe? Levar essa pessoa aí para uma tarde, assim, num momento meio aconchegante, tá? Então, se você tá no Brasil, agora é inverno, faz um piquenique no meio da sala, escolhe aí uns filmes ou uma música legal para ficar rolando e você fala, ó, essa é a nossa tarde, tá? E eu escolhi fazer ela dentro de casa porque eu acho esse ambiente muito aconchegante pra gente, é um ambiente que traz um pouco mais de cuidado, é mais íntimo, que é o que a gente tem, tá? Câncer, ascendente em Câncer vai gostar. Se a mozão ou mozão tem ascendente no signo de Leão, esse signo ele gosta de ser celebrado, tá? Ele gosta de ser visto, assim. Então, é um signo de fogo, né? Eu não sei se essa coisa um pouco mais intimista, assim, faz com que esse ascendente se sinta vivo. Então, talvez, para esse ascendente especificamente, teria que ser alguma coisa fora. Se você tiver um pouquinho mais de grana para investir, comprar uns ingressos pro show, para ir com essa pessoa, um show básico, tá? Entender qual é o estilo de música que essa pessoa gosta, entender qual é, talvez, a banda favorita, se essa banda vai estar por ali, se vocês podem ir para esse show, tá? Mas isso também vai mostrar para essa pessoa que você tá prestando atenção nela, que você entendeu o que ela gosta, que você entendeu, enfim, que você sabe sobre ela e que ela tá brilhando dentro da sua vida. Vai por mim que é sucesso. Seu mozão ou a sua mozão tem um ascendente no signo de Libra. Eu acho que esse signo é meio parecido com o signo de Gêmeos, porque ele também é do elemento ar, tá? Então, ele também gosta de uma coisinha assim um pouco mais mental, que vai mexer com a parte da inteligência mental dele.
Eu não sei. Eu pensei aqui em fazer bilhetinhos pela casa para ele caçar um chocolate no final, sabe? Ou então um vinho que vocês vão abrir no final. Um signo que também valoriza muito a harmonia estética, assim, sabe? Então, sei lá, fazer uma jantinha, nem que não seja uma comida tão elaborada assim, mas colocar um vinhozinho, os melhores copos ali na mesa, organizar. E daí, quando essa pessoa chega, você falar que você preparou uma playlist de acordo com o que você pensa dela, sabe? Deixar um ambiente assim meio harmonioso e preparado para essa pessoa, eu acho que pode ser uma boa opção. Ou se você tiver um dinheiro a mais para investir, cursos, workshops de coisas interessantes para essa pessoa, que vocês possam fazer os dois juntos, ok? Para quem tem um ascendente no signo de Escorpião, esse ascendente, você vai surpreender muito se você der um presente que demonstre que você estava prestando atenção nessa pessoa e que você entende algumas coisas sobre ela, sabe? Então, uma experiência assim, fora do comum, mas que você sabe que essa pessoa vai gostar. Então, sei lá, levar essa pessoa para fazer um escape room, sabe? Então, dizer assim, vamos fazer um escape room de Dia dos Namorados? Eu acho que você vai gostar. Ou então também fazer uma caça ao tesouro dentro da sua casa e no final essa pessoa encontra uma lingerie sua. Uma lingerie envolta numa garrafa de vinho. Não custa quase nada. Pode ser até o vinho do avô lá, que não sei, acho que custa 2. Não, eu tô por fora dos valores do Brasil, então não sei se custa 2 e pouco. Mas essa pessoa encontrando uma lingerie sua no final, mais pista, sabe? Porque Escorpião tem essa pegada meio detetive, eu gosto de descobrir, eu gosto de desvendar. Então, assim, preparar um escape room dentro de casa mesmo, um treasure hunt, uma caça ao tesouro. Então, eu vou colocar sei lá, pista, sabe? Desde que essa pessoa chegue em casa. Então, você entrega no dia dos namorados, se for durante a semana, a primeira pista. E fala assim, ó, o seu presente, para você ter acesso ao seu presente, você vai ter que falar com fulano de tal. Aí fulano de tal entrega a outra pista. Aí a outra pista tá na portaria da sua casa, ou no portão, ou vai pela caixa do correio, não sei. Mas essa pessoa vai amar a dinâmica toda e depois saber que você dedicou um tempo do seu dia para preparar tudo isso para presenteá-la, ok? Para quem tem mozão ou mozão com ascendente no signo de Sagitário, esse signo, esse ascendente, ele é meio parecido com Áries porque ele tem essa questão do fogo, do movimento, de gastar energia, tá? E dá para fazer uma trilha também, igual no ascendente do signo de Áries, então dizer, ó, tal dia a gente vai sair, tal horário, e a gente vai para tal lugar, a gente vai precisar levar água, tal tipo de comida, colocar esse tipo de roupa. Mas seria interessante colocar uma pitada de inteligência aí também, sabe? Uma questão mais intelectual. Então, vamos fazer um passeio de trem? Esse passeio de trem aqui, eu vi num filme tal e lembrei de você. Sabe? Esse cenário aqui me remeteu a você porque eu vi lá numa passagem tal, num filme tal. Inserir um pouco mais dessas conversas que expandem a mente, tá? Mas também com bastante movimento. Pra quem tá saindo aí, tá namorando com alguém que tem ascendente no signo de Capricórnio. Esse signo, ele valoriza a parte da durabilidade do presente, tá? Eu acho que é um dos únicos signos que talvez ele vai guardar o seu presente pro resto da vida, mesmo que vocês terminem depois. Pode ser alguma coisa de valor monetário, financeiro, pode ser. Principalmente que você prestigie ele. Então, talvez, sabe o lance da pedra que eu falei pra vocês, que minha amiga foi lá, pegou uma pedra e que falou, lembrei de você, porque essa pedra parece uma rocha da lua? Isso aí, pro teu boy ou pra tua girl que tem ascendente em Capricórnio, vai fazer total diferença. Ai, eu não sei se você notou, mas eu guardei. Isso aqui foi o plástico da bala que eu chupei antes de te ver ou de te dar o primeiro beijo. E aí eu guardei. E hoje que a gente tá namorando, é o nosso Dia dos Namorados X, eu decidi que eu deveria entregar isso pra você como forma de presente, como forma de dizer que lá no começo eu não sabia o que ia acontecer, mas agora eu já sei exatamente o que eu quero com você. Nossa, cara, isso é muito ascendente em Capricórnio.
Muito ascendente em Capricórnio, muito assertivo, tá? Vai pegar bem aqui, ó, no fundo do coração. Se o teu mozão, a tua mozão tem um ascendente no signo de Aquário, cara, esse ascendente não gosta muito de lugares comuns. Uma visita para um lugar completamente alternativo, você vai ter que dar uma pesquisada aí sobre o que essa pessoa costuma fazer, o que ela gosta e tentar fugir disso, sabe? Apresentar alguma coisa completamente nova, que essa pessoa ainda não conheça. Porque tem isso, esse ascendente em Aquário, ele vai ser muito aberto. O Aquário gosta muito que você apresente o mundo para ele, porque ele tá aberto. Parece que não, porque ele vai muito nos pensamentos dele, tem muita convicção sobre aquelas coisas que ele acredita, então ele pode dar um pouquinho de medo, assim, será que, né, essa pessoa aí tão centrada, será que eu posso levar ela para um festival de jazz super alternativo? Ele vai amar, ela vai amar que você está apresentando um novo mundo. Então, o ascendente em Aquário vai adorar participar dessa atividade que para ele é uma coisa super inovadora, inusitada, sabe? Criativa, tirar ele daquele mundo que ele já conhece, porque ele gosta daquilo que ele ainda não conheceu, tá bom? Então, sei lá, se você não tiver muito dinheiro, apresentar um lugar da cidade que essa pessoa talvez ainda não conheça. Então, perguntar, ô fulana, você já foi em tal lugar aqui na cidade? Parque, gente, tô falando de parque que não gasta dinheiro, que não precisa pagar entrada nem nada, tá? Você já foi nesse lugar? Ah, não fui. Ok, deixa guardadinho. Fulana, você conhece tal lugar? Ah, não fui, deixa guardadinho, tá? Enfim, coisa que essa pessoa não está habituada a fazer. Vai por mim, ela vai gostar, ela vai amar. E ela vai lembrar de você pro resto da vida. A pessoa que me apresentou o samba pela primeira vez. A pessoa que me apresentou o forró. A pessoa que me levou num bar furreca que eu nunca tinha ido e que eu me diverti a noite inteira. Ok? Se a tua mozão ou teu mozão tem ascendente no signo de Peixes, essa criatura, ela é muito conectada com imaginação, com o espiritual, com esse abstrato que tá mais na parte do sentir, do se emocionar. Se você não tiver muito dinheiro, preparar uma playlist para essa pessoa, um compilado de músicas, que ela diga assim, nossa, ela passou horas lembrando de mim ouvindo essas músicas. Então, assim, ou fazer várias playlists dizendo assim, ó, aqui eu vejo essa personalidade X, ou esse lado da sua personalidade. Nessa playlist eu vejo nós dois. Nessa playlist é o que eu almejo ter com você daqui pra frente. É super criativo, você vai precisar investir tempo e não vai precisar investir tanto, minha deusa. Eu sei que eu tô sendo insistente nessa parte, que é uma conversa que normalmente as pessoas não querem ter, né? Que é sobre o fim dos relacionamentos. Mas sim, é uma possibilidade. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente tem 50% de chance desse relacionamento ir pra frente. 50% desse relacionamento não vingar. E mesmo quando ele vai pra frente, ele precisa se transformar. Mas de todas as formas, eu acho que um acordo bem legal é vocês entenderem que nem sempre o presente ele precisa vir com um alto valor monetário, tá? Eu aqui dentro do meu relacionamento hoje, a gente tem um acordo que a gente se presenteia com experiências, tá? E é um pouquinho mais difícil você presentear o outro com experiência, porque aí você precisa acessar o universo do outro, você precisa acessar o mundo do outro para você entender o que você pode entregar para ele. Quando a gente está presenteando alguém, eu acho muito importante a gente entender que não é o nosso querer, é sobre o outro, não é sobre nós. Então, dar o seu presente com base na emoção, que é, sei lá, por exemplo, controlar o que o outro pensa sobre você, controlar o que o outro sente com relação a você, eu acho que não é bem por aí o tema dos relacionamentos, tá? Então, presentear o outro tem a ver com você olhar para o outro, você entrar nesse universo, você entender o que essa outra pessoa gosta, você entender o que essa outra pessoa, a história de vida da outra pessoa, né? E também colocar os seus limites já ali dentro desse ato, né? Dessa ação, presentear. Até onde eu posso ir? Então, tempo você pode dispor para presentear outra pessoa, para conhecer essa pessoa, para se abrir, para entender, né, do que ela gosta. Agora, dinheiro, nem sempre, minha deusa, nem sempre. Eu acho que dentro do atual contexto, né,
em que mulheres falam tanto sobre a importância de ter a nossa independência financeira, esse é um tema que também precisa ser levantado, é um tema que também precisa ser debatido dentro disso tudo. Presentear não precisa necessariamente significar dispor de valores altíssimos financeiros. Se você tem esse pensamento, talvez exista alguma coisa aí dentro de você que ainda te puxe para essa necessidade disfuncional de agradar o outro, tá? Porque, na verdade, quando você entende que o outro vai te amar por aquilo que você é, e quando você é de verdade, puramente você ensina e transforma o outro, e sem ter consciência, às vezes a gente está entregando bem mais do que a gente acha que está entregando, simplesmente por sermos quem nós somos, a gente sai desse looping, sabe? E a gente evita vários problemas futuros. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele seja útil para o Dia dos Namorados agora, e eu me comprometo a vir aqui toda semana e trazer conteúdos parecidos com esse para ajudar cada vez mais mulheres a se desenvolverem e terem uma vida cada vez mais alinhada com aquilo que a gente veio ser.